Tudo começou numa sala de tribunal federal em Manhattan, onde o advogado Matt Murdock chamou a primeira testemunha para depor sobre um dos casos mais chocantes da história dos heróis. A testemunha era nada menos que a Coronel Carol Danvers, conhecida como Capitã Marvel. Ela foi questionada sobre os eventos traumáticos do dia 19 de julho, e a resposta dela revelou uns detalhes bem perturbadores. Carol explicou que fazia parte de um grupo de representantes da comunidade super-heróica que viajou para uma localização fora de Alpine, Utah. O objetivo da missão era confrontar o Bruce Banner, o cientista por trás do Hulk. Mas o que deveria ser uma conversa civilizada virou uma tragédia que ninguém estava esperando. Voltando no tempo para entender melhor a situação, a gente vê a Carol entrando no laboratório secreto do Bruce Banner. Ela perguntou direto na lata o que ele estava fazendo ali, deixando o Bruce confuso sobre ela estar naquele local. Quando questionado sobre o trabalho dele, Bruce explicou que estava fazendo uns cálculos genéticos, mas meio que de forma condescendente, sugeriu que a Carol talvez não entenderia os detalhes técnicos específicos. A tensão subiu quando a Carol perguntou se ele estava trabalhando em algo relacionado ao raio gama. Bruce ficou visivelmente preocupado e questionou se alguma coisa estava errada. Foi aí que o Tony Stark apareceu na conversa, pedindo direto para o Bruce responder a pergunta. A situação deixou o Bruce ainda mais desconfortável. Bruce tentou se defender, explicando que não tinha tido nenhum acidente relacionado ao Hulk em quase um ano inteiro, mas a cara preocupada dos outros dois heróis deixou claro que alguma coisa séria estava rolando. Bruce ficou assustado e perguntou se tinha causado algum incidente. Tony sugeriu que seria melhor conversar do lado de fora, o que confundiu ainda mais o Bruce. Quando Bruce questionou por que o Tony não estava usando a armadura dele, a resposta foi enigmática. Fazia parte do acordo. Bruce ficou completamente perdido, perguntando que acordo era esse e o que estava esperando lá fora. Tony tentou tranquilizar ele, falando para manter a calma, não importasse o que acontecesse, e que acreditava nele. Ao sair do laboratório, Bruce se deparou com uma cena assustadora. Vários agentes da SHIELD estavam reunidos do lado de fora. A primeira reação dele foi de pânico total, perguntando desesperadamente o que tinha feito de errado. A resposta foi ainda mais perturbadora. Ele não tinha feito nada ainda. No tribunal, Tony Stark foi chamado para testemunhar. Matt Murdock perguntou se Bruce tinha alguma ideia do motivo de todo mundo estar ali, e Tony confirmou que não. Quando questionado sobre a reação inicial do Bruce, Tony esclareceu que não foi raiva, mas sim total confusão. Voltando para os eventos daquele dia fatídico, Capitã Marvel explicou para o Bruce que tinha um jovem inumano com eles chamado Ulysses. Tony e Carol revelaram que esse jovem tinha a capacidade de ver visões do futuro. Homem-Aranha e Senhorita Marvel completaram a explicação, dizendo que o Ulysses não apenas via as visões, mas as experimentava totalmente. Nova acrescentou um detalhe assustador. O jovem conseguiu fazer com que todos eles também experimentassem uma dessas visões. Tony então revelou para o Bruce que a visão era sobre ele mesmo. Bruce ficou visivelmente perturbado e perguntou se Tony também tinha experimentado a visão. Quando questionou quão grave era a situação, Tony respondeu de forma alarmante. Era tão ruim quanto possível, e Bruce podia ver claramente pelo que estava acontecendo ao redor dele. De volta ao tribunal, Carol continuou o testemunho dela, explicando que eles tinham contado para o Bruce sobre as visões do inumano. Essas visões tinham uma característica bem peculiar. Mais ou menos, sempre viravam realidade, ou pelo menos, eles conseguiam impedir antes que se concretizassem. Tony, então, apresentou para o Bruce o que chamou de dilema moral. Bruce, tentando entender a situação, perguntou se deveria esperar se transformar no Hulk ou se eles iam impedi-lo antes que isso acontecesse. Tony revelou no tribunal que tinha proposto um acordo para o Bruce. Capitã Marvel explicou para o Bruce que ela e o Tony discordavam sobre o uso dos poderes do Ulysses para lutar por um futuro melhor. Tony expressou a opinião dele de que o futuro precisa acontecer, ou pelo menos ser o futuro, enquanto Bruce percebeu que todos os outros estavam prontos para deter ele ou até mesmo eliminar ele. Carol tentou negar essa interpretação, mas Tony admitiu que o grupo estava dividido e precisava de mais provas antes de tomar qualquer ação. Bruce questionou que tipo de prova seria necessária. Matt continuou interrogando a Carol no tribunal, perguntando sobre as provas que encontraram. Carol respondeu quase na hora mencionando Henry McCoy, também conhecido como Dr. Henry McCoy dos X-Men. Matt acrescentou que foi ele quem descobriu informações cruciais. Enquanto conversavam no local, Fera tinha invadido os servidores de trabalho do Banner
e descoberto algo chocante. Bruce estava experimentando em si mesmo de novo. Tony ficou desapontado, enquanto Bruce se mostrou irritado com a invasão de privacidade, questionando o Fera sobre ter hackeado e roubado o trabalho dele. Fera revelou a descoberta perturbadora. Bruce estava se injetando com células gama-mortas tratadas. Tony questionou no tribunal por que Bruce não tinha procurado ajuda de nenhum deles para revisar as descobertas dele, antes de começar a experimentar em si mesmo novamente. Capitã Marvel ficou chocada ao descobrir que Bruce estava experimentando em si mesmo mais uma vez. Tony também demonstrou surpresa e horror, lembrando de todos os problemas passados. Bruce tentou interromper ele, gritando que eles não entendiam que o trabalho novo dele tinha mantido o Hulk longe. Maria Hill, uma das diretoras da S.H.I.E.L.D., interveio de forma decisiva, informando Bruce Banner que, como diretora da S.H.I.E.L.D., ela estava colocando ele sob prisão. Ela explicou que precisavam deter ele e implorou para que ele cooperasse pacificamente. Thor também pediu para o Bruce não tornar a situação mais difícil para todo mundo, mas Bruce estava desesperado, gritando que não tinha se transformado no Hulk em quase um ano por causa dos experimentos dele, e que eles vieram na casa dele para acusar ele. Tony tentou acalmar ele, mas Bruce ignorou completamente e continuou questionando o que todo mundo pensava dele. Foi nesse momento de tensão máxima, enquanto Bruce gritava desesperadamente, que uma flecha atravessou o ar e acertou ele. Bruce caiu morto no chão, deixando todo mundo em estado de choque total. Se você tá achando essa história tão intensa quanto eu tô, deixa aquele like porque vai ficar ainda mais pesado. E se inscreve no canal, porque histórias como essa que mexem com nossos sentimentos de verdade não aparecem todo dia. Todo mundo correu na direção das árvores de onde o tiro tinha vindo. Alguém escondido entre as árvores gritou para eles pararem e um arco foi jogado para fora da vegetação. Capitã Marvel correu para verificar o Tony, que estava completamente transtornado, gritando que estava ali para ajudar o Bruce e impedir que fizessem algo como aquilo, enfatizando que Bruce era amigo dele. Os outros heróis descobriram Clint Barton, conhecido como Gavião Arqueiro, se rendendo entre as árvores. No tribunal, Matt perguntou se a Carol conseguia ver o homem sentado na sala, e ela respondeu que sim, apontando para o Clint que estava algemado. Matt questionou a Carol se, quando confrontados pela S.H.I.E.L.D. e pelos outros Vingadores, eles perguntaram para o Clint Barton por que ele tinha tomado a vida do Banner nas próprias mãos dele. Carol confirmou que sim, todos fizeram essa pergunta. Com o Gavião Arqueiro algemado, Capitã Marvel perguntou por que ele tinha feito aquilo. Maria Hill gritou que aquela era uma cena de crime federal. Enquanto todo mundo questionava o Clint, ele começou a chorar. No tribunal, Clint fez uma confissão devastadora. Bruce Banner tinha pedido para ele fazer isso. Dr. Banner tinha procurado o Clint meses antes, aparecendo do nada para fazer um pedido inimaginável. Num flashback, a gente vê o Bruce sentado na mesa com o Clint, explicando que tinha passado quase um ano desde a última transformação no Hulk dele. Clint comentou que isso era fantástico, mas Bruce empurrou uma caixa na direção dele. Clint perguntou o que era aquilo, brincando se Bruce estava fazendo um pedido de casamento. Bruce respondeu que meio que sim e abriu a caixa, revelando uma ponta de flecha especial. Quando o Gavião Arqueiro perguntou para que servia, Bruce respondeu que aquilo ia matar ele. Bruce continuou explicando que se ele algum dia se transformasse no Hulk de novo, queria que o Clint usasse aquela flecha. Clint se recusou com força, dizendo que não ia matar o Bruce. Mas Bruce insistiu, explicando que o Clint teria que matar ele, porque ele era uma das poucas pessoas que conhecia que eventualmente conseguiria viver com essa escolha. Clint respondeu que aquilo era estranhamente insultante, mas Bruce garantiu que não era insulto, e sim, confiança. Ele estava confiando a vida dele para o Clint. Quando o Gavião Arqueiro tentou argumentar que se tinha passado um ano desde a última transformação, talvez aquilo fosse coisa do passado, Bruce revelou detalhes perturbadores. Bruce explicou que sonhava sendo o Hulk. Sonhava com raiva e acordava com gosto de sangue na boca. Às vezes, acordava sem ter certeza se tinha realmente acontecido ou não, e precisava ligar a televisão para ter certeza de que tinha sido apenas um sonho. Bruce alertou que um dia, quando acordasse, talvez não fosse mais um sonho. Se isso acontecesse, significaria que nada do que ele tinha tentado funcionou. Ele implorou para o Clint prometer que acabaria com a vida dele nesse caso. De volta ao tribunal, Clint testemunhou que Bruce queria que ele fizesse aquilo se algum dia se transformasse no Hulk de novo. Matt perguntou se mais alguém estava presente naquele encontro, e Clint respondeu que não. Matt argumentou que sem testemunhas era apenas a palavra do Clint contra tudo mais.
Ele questionou o Clint sobre o passado sombrio dele, sugerindo que eles deveriam acreditar na palavra dele, mesmo ele admitindo ter um histórico criminal. Clint respondeu, esperando que o histórico mais recente dele de ações públicas, defendendo o país e o mundo, compensasse amplamente os erros da juventude dele. Dr. Henry McCoy foi chamado para testemunhar. Ele confirmou que a ponta de flecha customizada, usada para matar o Bruce, era uma invenção do próprio Bruce, de acordo com anotações encontradas no servidor. No diário de vídeo do Bruce, ele claramente pedia para o Clint livrar o mundo dele, eliminando ele. Matt questionou o Clint sobre o fato do Bruce não ter se transformado no Hulk. Clint argumentou que Bruce estava prestes a se transformar, mas Matt rebateu dizendo que ninguém mais viu isso. Tony acrescentou que estava bem ali e não viu o Hulk, apenas um homem sendo traído pelos pares dele. Clint se defendeu, explicando que consegue ver as coisas de forma diferente, que a visão dele é mais aguçada, e é por isso que é um atirador tão bom. Era por isso que o Banner tinha escolhido ele. Bruce estava agitado e os olhos dele piscaram em verde. O depoimento da Carol estava sendo transmitido ao vivo. Ela declarou que não sabia que Gavião Arqueiro estava escondido nas árvores, mas que o desejo do próprio Bruce estava sendo atendido, e tinha certeza de que muitas vidas foram salvas por causa disso. Matt questionou se eles ainda estavam usando o Ulysses após a morte do Banner. Carol confirmou que sim, e com grande sucesso. Quando Matt perguntou sobre esse grande sucesso, Carol explicou que o jovem tinha impedido mais de uma dezena de incidentes antes que acontecessem. Ela não podia revelar detalhes, porque alguns eram investigações em andamento. Matt perguntou se alguma previsão tinha dado errado, e Carol respondeu que não. Ele então questionou se houve outras fatalidades como o que aconteceu com o Banner. Carol respondeu que não, lembrando que ninguém estava querendo matar o Bruce Banner, exceto, aparentemente, o próprio Bruce Banner. Tony estava furioso no banco das testemunhas, declarando que sabia que não estava ali para testemunhar se Gavião Arqueiro matou o Banner. Ele tinha admitido isso, mas que o amigo dele foi assassinado. Um herói, membro fundador dos Vingadores, foi assassinado no próprio jardim dele. Matt pediu para o Tony não ficar emocional e se ater às perguntas, mas Tony explodiu, dizendo que as perguntas certas não estavam sendo feitas. De volta à cena do crime, Tony estava gritando que eles eram supostos a proteger as pessoas. Carol gritou de volta que aquilo era responsabilidade. Enquanto Clint estava sendo levado embora, Tony culpou a Carol por tudo que tinha acontecido. Ela não conseguiu deixar para lá, e agora um deles estava morto. Tony olhou direto para Carol e perguntou quem seria o próximo na lista de alvos dela. Carol pediu para Medusa levar o Ulysses embora. O resto dos heróis conversou, e alguns disseram que estavam do lado do Tony. Carol pediu para o Tony deixar a SHIELD fazer o que era necessário, mas Tony ainda estava furioso, declarando que o Clint seria enterrado por matar um Vingador e que ela ia junto com ele por ter forçado a situação. Se essa reviravolta te deixou de queixo caído como deixou eu, bate aquele like e se inscreve, porque o final dessa história vai te surpreender ainda mais. O júri entregou o veredicto e a notícia estourou para o público com uma manchete ousada que ninguém estava esperando. Gavião Arqueiro foi absolvido. A história termina mostrando como as melhores intenções podem levar às piores consequências, e como até mesmo os heróis mais próximos podem se encontrar em lados opostos quando enfrentam decisões morais impossíveis. O caso do Bruce Banner e do Gavião Arqueiro ficou marcado como um dos momentos mais controversos na história dos super-heróis, questionando os limites entre justiça, amizade e o peso de promessas feitas no desespero.